Jornal da Justiça está de volta e a gente fala agora da pauta de hoje do STF, em que consta uma denúncia contra o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Ele é acusado de desobediência. A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2010 acusa o senador Lindenberg Farias pelo crime de desobediência. Ele teria deixado de responder a ofícios da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Iguaçu, cidade da qual era prefeito. O senador alega que não respondeu aos ofícios porque não os recebeu pessoalmente. Os documentos pediam dados técnicos indispensáveis para o ajuizamento de ação civil pública. Na época, Lindenberg Farias concorria ao Senado Federal. Como foi eleito, o caso foi encaminhado para o STF, direito assegurado constitucionalmente aos congressistas. Por isso, a defesa do parlamentar afirma que as alegações feitas por ele não foram apreciadas na origem nem no Supremo e pede a rejeição da denúncia ou sua absolvição sumária. Bom, e para comentar a pauta de julgamentos de hoje, eu recebo aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, a gente começa falando desse caso que envolve o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. O plenário analisou uma questão de ordem nesse processo em 2013. O que os ministros chegaram a analisar? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos mais uma vez. Bom, em 2013, teve uma questão que foi apresentada pela defesa do deputado e eles argumentavam o seguinte: o processamento, esses fatos, como nós vimos na reportagem, eles se iniciaram na época em que ele havia se afastado da Prefeitura de Nova Iguaçu e estava concorrendo ao Senado. Então, quando essa denúncia ela foi apresentada e foi recebida, isso aconteceu numa vara criminal lá de Nova Iguaçu. Nessa oportunidade, o procedimento, ele determina que, uma vez recebida essa denúncia, o acusado ele deve ser citado e apresenta a resposta em 10 dias. Como ele foi diplomado, o caso veio para o Supremo Tribunal Federal e aí ele não teve oportunidade de apresentar a defesa na forma que a lei que dispõe sobre a ação penal no Supremo Tribunal Federal estabelece. Então, enquanto lá na Justiça Comum ele apresentou a defesa depois de oferecida a denúncia e ela não foi apreciada, no Supremo Tribunal Federal tem um procedimento diferente, porque essa defesa ela é apresentada antes do recebimento da denúncia e aí ela também não teria sido apreciada. Essa questão foi levada para o plenário e aí a posição do ministro Dias Toffoli foi o que prevaleceu, no sentido de que eles entenderam que aceitaram o recebimento da denúncia feita pela vara criminal de Nova Iguaçu. No entanto, agora eles vão analisar a possibilidade ou não da absolvição do senador. Qual a importância de prestar informação para o Ministério Público, ainda mais um caso envolvendo como esse, doutora? A lei da ação civil pública, Fred, ela estabelece que cabe ao Ministério Público e a alguns outros legitimados a defesa dos direitos chamados meta-individuais. A própria lei, ela também assegurou a esses legitimados instrumentos que tivessem condições utilizados por esses legitimados para que eles pudessem comprovar a lesão ou a ameaça de lesão a esses direitos meta-individuais. Esses instrumentos, eles têm como finalidade dar elementos para que o próprio Ministério Público verifique se é realmente o caso de uma ação civil pública e até mesmo para que o juiz possa decidir acerca dessa ação civil pública ajuizada. Então, assim, a própria lei, ela estipulou a obrigatoriedade das pessoas responderem por aqueles requerimentos, por aquelas requisições solicitadas pelo Ministério Público. Então, recusar, retardar ou omitir informação requisitada pelo Ministério Público com a finalidade específica de promover a ação civil pública é considerado crime, de acordo com a lei. É um crime de desobediência, mas previsto na lei da ação civil pública. A pena, então, prevista por esse crime? É uma pena diferenciada. O Código Penal traz uma pena que é de 15 dias a 6 meses, mas a lei da ação civil pública prevê uma pena bem maior, que é de 1 a 3 anos, além de multa. Tá certo, doutora. Temos um outro assunto ainda para a gente conversar. O Supremo Tribunal Federal deve analisar também hoje o inquérito que trata de uma denúncia de crime eleitoral envolvendo o deputado federal João Luiz Correia Argolo dos Santos, da Bahia. A denúncia foi feita pelo Procurador-Geral da República, que afirma que o deputado teria mentido no requerimento de alistamento eleitoral ao declarar que residia no município de Alagoinhas. Mas, de acordo com a defesa do deputado, não existe prova de crime eleitoral. Ela ressalta que as provas que constam nos autos do inquérito mostram que a declaração de domicílio eleitoral do deputado
coincide sim com a comarca de Alagoinhas, no interior da Bahia. A defesa ainda cita que no inquérito que tramitou na Polícia Federal não foi colhida provas que pudessem desmerecer a vasta documentação que comprova que o deputado possuía domicílio na cidade. Em nota, a defesa cita uma decisão do ministro Roberto Barroso de setembro de 2013, que entendeu que não houve ou há qualquer irregularidade na declaração de domicílio eleitoral realizada pelo deputado Luiz Argolo no ano de 2003. Na decisão, o ministro teria determinado o arquivamento do inquérito por falta de justa causa. Bom, doutora Gisele, qual foi o fato que levou o Ministério Público a oferecer a denúncia contra o parlamentar? Neste caso, Fred, houve um requerimento em 2003 de transferência do domicílio eleitoral. Ele residiu, o domicílio eleitoral era de Entre Rios, ele queria transferir para Alagoinhas. De acordo com o Ministério Público, esse requerimento ele foi instruído, ele foi feito baseado em documentos falsos. Os documentos falsos, de acordo com a denúncia do Ministério Público, seriam um contrato de locação, em que ele afirmava que já residia lá por 7 meses, e também um contrato social de uma instituição de ensino superior. Então, foram esses documentos que acabaram acarretando. O pedido dele, inclusive, chegou a ser indeferido na primeira instância, e aí ele recorreu. Na prática, nesse caso aí do deputado, ele conseguiu alterar o domicílio eleitoral dele, doutora? Conseguiu na análise do recurso perante o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Então, na análise do recurso, o tribunal, inclusive, à unanimidade, entendeu que, independentemente daqueles documentos que foram juntados, o deputado conseguiu demonstrar outros meios jurídicos, outros documentos que acabavam demonstrando um vínculo dele em relação àquela cidade. Então, o que ficou demonstrado? Que para fins de domicílio eleitoral, o conceito de residência previsto no Código Civil, ele é diferente do conceito de residência que se aplica no âmbito do direito eleitoral. Então, dentro desta concepção, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que ele tinha vínculos políticos, vínculos sociais, afetivos com a cidade, e isso permitia, justificaria a alteração do domicílio. No entanto, entenderam que aqueles documentos deveriam ser encaminhados para a Polícia Federal para que pudesse apurar uma suposta prática de ilícito. Bom, doutora Gisele, a gente viu na reportagem que o relator já se manifestou pelo arquivamento, desse inquérito contra o deputado que hoje está no Solidariedade. Então, por qual razão isso ainda está no plenário? Fred, realmente houve uma decisão monocrática do ministro nesse sentido, mas essa decisão ela foi reconsiderada. De fato, o ministro entendeu que não havia ali elementos que justificassem a instauração de uma ação penal. Então, para o ministro, essa ação penal deveria ser rejeitada. No entanto, ele reconsiderou essa decisão, levando-se em consideração o princípio do colegiado, e essa decisão, se essa denúncia que já foi apresentada pelo Procurador-Geral da República vai ser aceita ou não, ficará a cargo dos ministros pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.